Problemas de saúde do RN. Hiperbilirrubinemia. Então, a hiperbilirrubinemia é um problema de saúde do recém-nascido, também chamada de amarelão. Então, a hiperbilirrubinemia é a quantidade excessiva de bilirrubina acumulada no sangue, caracterizada então pela icterícia, que é esse amarelão, que é essa coloração amarelada na pele, na esclera, que é a parte branca dos olhos, do globo ocular, e nas unhas também. Geralmente, esse amarelão ou essa hiperbilirrubinemia, ela é fisiológica, mas às vezes também pode ser patológica. Quando acontece nas primeiras 24 horas, ela é patológica. Se ocorre depois das 24 horas, geralmente então ela vai ser fisiológica. Mas sempre é necessário, para ter certeza que é algo fisiológico, que não é patológico, que não vai ocorrer nenhum problema na criança, por causa desse aumento dessa bilirrubina no organismo, é necessário fazer exame sanguíneo. Então, o que acontece? Nós temos as hemácias, que são as nossas células do sangue. As hemácias, elas têm então uma sobrevida de em torno de 110 dias. Quando elas são destruídas, essas hemácias no nosso organismo, que são as células vermelhas do sangue, quando elas são destruídas, elas são liberadas então na corrente sanguínea. E tudo passa pelo fígado, certo? O fígado é aquele órgão que metaboliza todos os nossos nutrientes. Todos os nutrientes passam primeiro pelo fígado para depois serem absorvidos pelo organismo. Então, as hemácias também, depois de serem destruídas, porque elas têm uma sobrevida, elas não vivem para sempre. Elas são produzidas, depois elas duram em torno de 110 dias e morrem. Quando elas morrem, elas são metabolizadas então pelo fígado, são excretadas são direcionadas para a bile, e da bile elas vão lá para o intestino. Lá no intestino, elas se transformam então nesse pigmento, nesse urobilogênio, que então dá cor então às fezes, né? Por isso que as fezes têm aquela cor também por causa desse pigmento. Então, parte do que sobra dessas hemácias, dessa bilirrubina, é excretada nas fezes e na urina. Quando o corpo ele não consegue manter esse equilíbrio entre a produção da bilirrubina e a eliminação da bilirrubina, então sim acontece então essa hiperbilirrubinemia, que é esse aumento da bilirrubina no organismo do recém-nascido. E aí essa substância se acumula nos tecidos e daí acontece esse amarelão, essa icterícia, que vai aparecer na pele, nos olhos, nas unhas. A principal causa, então, desse desequilíbrio, dessa produção dessa substância e não ter sido excretada de forma correta, a principal causa, então, é a prematuridade, é esse bebê ter nascido prematuro, ou então uma doença chamada a doença hemolítica, né? Que é aquele bebê de uma mãe, por exemplo, que tem o seu sangue RH negativo, o pai era RH positivo, e aí por essa incompatibilidade de RH, dos dois terem RH diferentes, o bebê provavelmente tem o RH do pai, diferente do da mãe, e aí o feto, então ali dentro mesmo, na gestação, ele sofre uma hemólise, porque a mãe acaba criando anticorpos contra esse bebê, por ter um RH diferente dela. Então, são as causas dessa icterícia, então, desse problema que ocorre no bebezinho. E
Quais são as principais complicações dessa hiperbilirrubinemia? As principais complicações, então, essa bilirrubina, ela é tóxica aos neurônios. Neurônios são as células do cérebro. Então, como essa bilirrubina ela não foi excretada lá nos intestinos, para onde ela deveria ter ido, lá para as fezes ou para a urina, como é o que deveria acontecer normalmente, ela vai para o organismo e é direcionada para os neurônios, podendo ocorrer então encefalopatias, que são doenças que ocorrem no encéfalo, no sistema nervoso central, podendo atingir então o sistema nervoso central e essa criança nascer com vários problemas neurológicos. O principal tratamento para hiperbilirrubinemia é a fototerapia. Aqui tem um desenho então da fototerapia, que é colocar luz para esse bebê. Se o bebê normalmente fica então recebendo luz, e essa luz vai promover então a excreção da hiperbilirrubinemia e vai também impedir que haja produção também de hemácias. Esse bebê vai ser colocado para mamar no peito também. Então, o principal tratamento é a fototerapia, além de promover a excreção mais fácil dessa bilirrubina, ele também vai ajudar com que não se produza tanta hemácias. Os cuidados de enfermagem com essa doença no recém-nascido seria estar observando a pele desse bebê, a temperatura, quando ele está principalmente recebendo essa fototerapia, a questão da alimentação, está incentivando o aleitamento materno, observar a cor das fezes, a urina, a quantidade de evacuações de urina, o aspecto, o posicionamento dos protetores oculares do bebezinho, para que não haja alguma queimadura. Está orientando os pais desse bebê também, com relação à doença, com relação aos cuidados. Um outro problema que pode acontecer com o recém-nascido se chama síndrome do desconforto respiratório. Então, a síndrome do desconforto respiratório é uma disfunção respiratória relacionada ao atraso do desenvolvimento da maturação pulmonar do recém-nascido. Principal causa, então, é a prematuridade. Praticamente a maioria dos problemas que a gente vai ver aqui, a principal causa é a prematuridade, não todas, mas a maioria. As manifestações clínicas, então, pode ocorrer a taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória do bebê, acima de 60 movimentos respiratórios por minuto, a dispneia, que é a dificuldade de respirar, as retrações intercostais, né, o bebê levantar o peitinho e baixar para poder ajudar na respiração, o gemido, o bebê acaba gemendo pela dificuldade respiratória que ele tem, os batimentos de asa do nariz, também pela própria dificuldade respiratória, a cianose também ou a palidez. O tratamento é fornecer oxigênio, manter o ambiente térmico adequado, administrar o surfactante exógeno, que é um medicamento que vai evitar, então, o colapso pulmonar durante a expiração. Esse surfactante é uma substância, é um líquido que é produzido pelo organismo e no caso dessa síndrome do desconforto respiratório, o bebê prematuro, ele tem uma produção insuficiente desse líquido. Então, vai ser administrado esse surfactante exógeno, que é um medicamento que vai ser colocado dentro do tubo do bebê para estabilizar a parte respiratória dele. Ele não vai receber nem nada por via oral, não vai mamar nada até ele ficar bem.
Então, esse surfactante, ele vai ser administrado, pode ser administrado pelo técnico, pode ser pelo enfermeiro, com a supervisão do enfermeiro, pode ser com o enfermeiro, mas sempre com um médico neonatal perto. Esse ambiente, ele é dentro de uma UTI, quando esse bebê está com esse problema, já está dentro de uma UTI, até porque esse bebê está entubado também, está com tubo endotraqueal, porque esse surfactante aqui, ele é exógeno, esse medicamento, ele é administrado pelo tubo endotraqueal. É a única forma de se administrar esse medicamento. E os cuidados de enfermagem, então, estaria avaliando a resposta do bebê frente a essa ventilação mecânica, né? O bebê está então em ventilação mecânica em função que ele está com dificuldade de respirar sozinho, em função dessa síndrome do desconforto respiratório, desse problema que ele está apresentando. A verificação da oximetria do pulso desse bebê a cada hora, para verificar a quantidade de oxigênio que ele está recebendo no seu organismo, tem que estar um nível bom, perto de 99%, 98%, observar as secreções das vias aéreas superiores, estar aspirando se necessário. Um outro problema no recém-nascido é chamado de sangramento por deficiência de vitamina K. Por essa doença, também chamada doença hemorrágica do recém-nascido. Então, é um distúrbio hemorrágico resultante da deficiência dessa vitamina no organismo. Essa vitamina, ela não é produzida, nesse caso, de maneira adequada devido à imaturidade do intestino do recém-nascido. Então, o bebê, ele tem uma imaturidade do intestino, por isso que ele não produz essa vitamina, causando, então, hemorragias. E os sintomas são sangramentos, então. Por onde ele tem esses sangramentos? Ele pode mostrar sangramentos através de petequias, que é pontos vermelhos por todo o corpinho dele. Ele pode ter sangramento através do coto umbilical. Ele pode ter sangramento pelas fezes. Pode aparecer sangramento na urina. E os cuidados de enfermagem, então, vai ser a administração dessa vitamina, que é um medicamento, então, que vai ser administrado do bebê intramuscular, via intramuscular, com prescrição. Vai ser prescrito esse medicamento e a enfermagem vai administrar e vai observar as complicações que podem ocorrer. Um outro problema também no recém-nascido seria as convulsões neonatais. São geralmente manifestações secundárias de outras patologias prévias, normalmente patologias no sistema nervoso. Então, é uma emergência clínica que pode levar a um dano cerebral irreversível. Sempre quando um bebê, um recém-nascido, estiver tendo uma convulsão, é uma emergência, logo tem que se reverter essa convulsão. O que pode ser causa de uma convulsão no recém-nascido? Pode ser uma hiperglicemia, ele pode estar com a glicose aumentada por algum motivo, por alguma patologia, ele pode estar com uma hipoglicemia, a gente vai ver mais à frente um outro problema no recém-nascido, como recém-nascido de mãe diabética, que pode ocorrer hipoglicemia, e se não corrigir essa hipoglicemia, pode levar a ter uma convulsão, alguma infecção perinatal, ou seja, alguma infecção que ele teve dentro da barriga da mãe, na gestação, qualquer infecção que a mãe teve quando ele estava dentro dela, por exemplo, uma infecção urinária, ou estourou a bolsa muito antes do parto, podendo ter ocasionado a entrada de alguma bactéria ali no bebê.
Então, ou então a sífilis ou alguma infecção pode causar uma convulsão no bebê. Uma sepse, o bebê está com uma infecção generalizada, alguma má formação nesse bebê, uma má formação cerebral, algum traumatismo no parto, principalmente envolvendo o cérebro. Tudo isso pode ser causa de uma convulsão neonatal. As características de uma convulsão é as mesmas características de uma convulsão numa criança maior ou num adulto, que é a agitação desordenada do corpo, podendo ser acompanhada de movimentos oculares. A gente vai notar quando um bebê está convulsionando. E o tratamento de uma convulsão normalmente é com medicamentos. Claro que a gente vai também ter aqueles cuidados básicos da convulsão, não restringir os movimentos do bebê, proteger a cabecinha do bebê. E o medicamento mais comum usado numa convulsão é o diazepam. A gente vai administrar conforme prescrição. E a gente vai estar sempre atento à enfermagem, sempre estar atento a uma crise convulsiva, sempre estar observando. Às vezes essa crise convulsiva pode ser muito sutil. Então a gente tem que estar sempre atento, administrar os medicamentos prescritos, estar encorajando a família, os pais, explicando, depois com os cuidados com o recém-nascido, com relação a essas convulsões, está podendo explicar para eles. Sepse. Então, a sepse é uma infecção bacteriana generalizada que acomete a corrente sanguínea. Então, os prematuros, pelo sistema imunológico dele ainda estar imaturo, não está totalmente formado, eles não possuem alguns anticorpos, por terem nascido antes do tempo. Teriam alguns anticorpos que eles iriam receber ali no final da gestação da mãe, de algumas vacinas que elas iriam receber, principalmente ali no final da gestação. Como eles nasceram antes, são bebês prematuros, eles não receberam esses anticorpos da mãe. Então, eles são mais propensos a ter algumas infecções que o bebê que nasce a termo, aquele bebê que nasce no tempo, certo? Tem. É um bebê, então, o bebê prematuro é um bebê mais propenso a ter uma sepse, que é essa infecção de uma bactéria, né? Uma infecção generalizada. É uma infecção que vai acometer todo o organismo desse bebê, se espalha pela corrente sanguínea. E os sintomas dessa sepse, dessa infecção generalizada, ou seja, que está em toda a corrente sanguínea do bebê, vai ser uma queda todo do estado geral desse bebê. Então, o bebê normalmente fica com a temperatura axilar baixa, cianótico, pálido, pode dar uma febre, pode, mas no bebê recém-nascido normalmente ele fica com a temperatura mais baixa, a pele fria, pegajosa, edemaciado, frequência cardíaca irregular, depressão das fontanelas, que é a moleirinha do bebê mais baixa, pode dar vômitos. E claro que o diagnóstico mesmo da sepse vai ser definitivo após exames de laboratório, exames de sangue que vai ser coletado. Pode ser pedido também uma punção lombar, que é aquele exame que é tirado o líquidozinho da coluna do bebê, para definir realmente a infecção. E o tratamento, por ser então uma infecção bacteriana, vai ser com antibiótico terapia na veia. Suporte ventilatório, porque aí a criança já está realmente, é um recém-nascido, com um estado geral debilitado, provavelmente a parte respiratória dele já está bem debilitada. Então, certamente esse bebê já vai estar com suporte respiratório, no mínimo com oxigênio, podendo estar também no respirador mecânico aqui. Com nutrição parenteral, ou seja, não vai estar recebendo
Nada por via oral, nem mesmo com uma sonda de alimentação. A nutrição dele vai ser parenteral, que é aquela nutrição na veia, através de um soro. Essa vai ser a nutrição dele. O bebê fica bem debilitado mesmo. São muitos cuidados aqui. Né? Então, controle rigoroso dos sinais vitais, cuidar da temperatura do ambiente, a infecção cruzada. Esse bebê está com uma bactéria bem importante no seu organismo. Provavelmente ele vai ficar em isolamento. Cuidar também para que não haja a infecção cruzada, para que outros bebês que estão ali perto não peguem a mesma bactéria. São outros bebês que também estão com a imunidade baixa, são outros bebês também prematuros. Então, a lavagem de mãos, equipamentos descartáveis, desinfecção de ambiente, de utensílios, a gente vai fazer sempre. Mas com o bebê com sepsis a gente vai ter um cuidado maior. Entericolite necrosante. Então, a entericolite necrosante seria a entericolite, então é uma inflamação dos intestinos grosso e delgado. Tá? Então, o termo aqui já está dizendo que é a inflamação dos intestinos grosso e delgado. Tá? Então, é uma inflamação aguda, uma doença inflamatória aguda do intestino, tanto grosso como delgado. De novo, alta prevalência e incidência em prematuros. A causa desse problema do recém-nascido, ela é desconhecida, possivelmente relacionada ao comprometimento vascular desse bebê, porque ocorre então na mucosa, né, do intestino, e também associada então à imaturidade das células do intestino desse bebê. Então, o bebê pode ficar com letargia, com hipotensão, com vômitos, com dificuldade respiratória, apneia, né? Com icterícia, ó, de novo, com amarelão, abdômen distendido, sangue nas fezes. O tratamento, então, vai ser a descompressão abdominal, se esse abdômen estiver distendido, pode ser muito distendido, pode ser colocado uma sonda nasogástrica, que é uma sondinha pelo nariz do bebê, que vai até o estômago e aberta num frasco, para que haja uma descompressão abdominal desse bebê, para que saia líquido de dentro do estômago desse bebê, ou ar, alguma coisa para descomprimir esse abdômen desse bebê. Ele está com esse intestino inflamado. Né? Então, se precisar sair alguma coisa de dentro desse estômago desse bebê, vai sair pela sonda, vai ir para um frasco. Antibiótico para esse bebê vai ser recebido na veia. E avaliar a progressão dessa doença, evitando até de uma perfuração intestinal. Evitar isso, né? E a prevenção de que ocorra esse tipo de problema sempre o aleitamento materno exclusivo. Existe um outro problema chamado também hipotireoidismo congênito. Hipotireoidismo congênito. Então, o hipotireoidismo congênito, geralmente ele é hereditário, ou seja, ele é passado de pai para filho. Tá? E ele é identificado também no teste do pezinho. O teste do pezinho é aquele testezinho que é feito quando o bebê nasce do 3º ao 5º dia de vida. Então, aqui o bebê já foi para casa, do 3º ao 5º dia de vida ele vai no posto de saúde, na unidade básica de saúde, e faz o teste do pezinho. Pelo técnico de enfermagem normalmente, pode também ser feito pela enfermeira. Esse teste do pezinho fica pronto em alguns dias, quando vem o resultado. Entre uma das doenças que aparecem no teste do pezinho, pelo SUS são 6 doenças, uma delas é o hipotireoidismo congênito. Se o bebê aparece que ele tem esse problema,
ele vai poder tratar essa doença para que não haja as complicações que a gente vai ver agora. E tem como tratar, que a gente vai ver também como. Se ele não faz o teste do pezinho, vai começar a aparecer os sinais e sintomas conforme o bebê vai crescendo, e aí não tem mais como, é muito mais difícil de tratar, que daí os sintomas já se instalaram no bebê, né? É muito mais difícil. Então, o que acontece? A tireoide, no hipotireoidismo congênito, o que acontece? A tireoide desse recém-nascido não consegue produzir os hormônios que regulam o metabolismo. Não conseguem produzir os hormônios T3 e T4, que são hormônios que regulam o metabolismo. E o que vai acontecer? A causa mais comum, a consequência mais comum é o retardo mental, a dificuldade auditiva, entre outras coisas. Né? Então, aqui, ó, as complicações mais comuns é o comprometimento cognitivo, déficit de QI. Quando não tratado, se o bebê faz o teste pezinho e é identificado esse problema, já logo se começa uma reposição hormonal com uma medicação chamada levotiroxina, que é um medicamentozinho que se toma via oral. Esse bebê vai tomar esse medicamento, vai tomar por um bom tempo esse medicamento, para que não tenha os problemas que é esse comprometimento cognitivo, esse retardo mental que pode ter, dentre outros problemas. Então, a causa mais comum, então, é a deficiência desses hormônios que vai ter no organismo. E aí, os principais sintomas vai ser já logo no nascimento, né, já dá para identificar, mas muitas vezes isso passa desapercebido, que é dificuldade de sucção, a respiração, dificuldade de respirar, o choro rouco, alargamento ali da moleirinha do bebê, das fontanelas, o peso maior que 4 quilos, mas isso muitas vezes passa desapercebido, por isso a importância de fazer o teste do pezinho, porque no teste do pezinho se ele tiver, ali vai dizer se ele tem ou não o hipotireoidismo congênito. Quando as criancinhas elas crescem, não fizeram, por exemplo, o teste do pezinho e essa criança tem essa doença, ou não tratou, ou fez e apareceu que tinha e não fez o tratamento, essas crianças vão desenvolver, então, uma baixa estatura, vão ser crianças obesas, vão ser crianças com déficit intelectual, descoordenação motora, dentre outros problemas mais graves. Uma outra doença também, que também é mostrada no teste do pezinho, que é fenilcetonúria. É uma das outras 6 doenças que aparece no teste do pezinho. Essa é uma doença mais rara. E ela é congênita também, ou seja, o bebê já nasce, é uma doença genética que a gente chama, né? É uma doença que já está nos genes do bebê. O bebê já nasce com esse probleminha, já está instalado nos genes dele, já é congênito, como se fosse uma má formação já na genética dele, na qual então o bebê já nasce sem a capacidade de quebrar adequadamente moléculas de um aminoácido chamado fenilalanina. A gente sabe que a gente tem no nosso organismo algumas enzimas que servem para fazer, que servem para a nossa digestão, né? Então, o bebê que tem essa doença, ele não tem uma enzima, então ele não consegue quebrar esse aminoácido chamado fenilalanina. Sem essa enzima, os níveis de fenilalanina e de suas substâncias associadas a ela automaticamente crescem no organismo. Esses níveis elevados dessa substância vão ser tóxicas ao sistema nervoso central e podem causar dano cerebral.
Então, não é algo simples também. No momento que o bebê nasce com esse problema e é identificado no teste do pezinho, o que vai acontecer? Ele vai seguir uma dieta, na sua dieta vai então ser contida em todas as proteínas naturais. Claro que o leite materno ele tem baixa concentração de fenilalanina, ou seja, o leite materno ele vai poder receber. Então, muitas proteínas, esse bebê não vai poder comer alimentos com proteína. Ele vai receber uma dieta específica, em que ele não vai poder receber alimentos com essa substância aqui. Se ele não faz o teste do pezinho, não identifica que tem essa doença, ele vai comer a sua dieta como outras crianças, aí vai sobrar no organismo dele essa substância e vai acabar sendo tóxico ao sistema nervoso central e vai acontecer dano cerebral para essa criança, ou seja, essa criança vai crescer, vai começar a ter dificuldade motora, vai começar a ter déficit no desenvolvimento, déficit cerebral, atraso na escola, e aí vão começar a fazer exame e vão descobrir algo que ele já tem já desde que nasceu e poderia ser prevenido com a dieta desde que ele nasceu, se tivesse feito o teste do pezinho. Então, teste do pezinho, exame muito simples, feito pelo SUS, nem todos os bebês recebem esse testezinho. A mãe e o pai que tem que levar, do 3º ao 5º dia de vida. Praticamente todas as unidades básicas de saúde fazem. Recém-nascido de mãe diabética. Recém-nascido de mãe diabética, então, o que acontece? Tem algumas gestantes que desenvolvem a diabetes gestacional, que é uma diabetes que acontece somente na gestação. Talvez elas nunca tiveram diabetes antes de estarem grávidas e muitas vezes depois da gravidez também não vão mais ter, mas naquela gestação específica elas desenvolveram a diabetes gestacional. Uma das principais causas, o sobrepeso, gestantes de sobrepeso, entre outros fatores. E quando elas desenvolvem a diabetes gestacional, o bebê delas vai ser, então, o recém-nascido de mãe diabética. Então, esse bebê ele vai ter algumas manifestações clínicas, como um bebê grande, um bebê de face arredondada e um bebê hipoativo. É um bebê que não vai ser tão ativo quanto os outros bebês, vai ser um bebê grande. É bom que seja um bebê grande? Não é bom que seja um bebê grande, porque ele com certeza vai ter níveis de glicemia mais baixo do que um bebê de tamanho normal. O nível normal de glicemia de um recém-nascido é em torno de 45 mg por decilitros. E então vai ter que ser feito um monitoramento da glicemia capilar desse bebezinho. Aí ele fica lá no hospital, não necessariamente na UTI, mas ele fica lá, a mãe vai ganhar alta e ele vai ficar lá. E aí vai ter que ficar fazendo a glicemia do pezinho, porque o dedinho dele é tão pequenininho, então é feito picadinha no pezinho. O mesmo HGT que é feito no dedo do adulto vai ser feito no pezinho do bebê, de tanto em tantas horas, várias vezes ao dia, picando ele, para poder controlar a glicemia dele, para ver se não está muito abaixo. Porque no momento que estiver muito abaixo, o que pode acontecer? Pode dar, então, imaturidade pulmonar, pode dar também uma convulsão no bebê por causa dessa falta de glicose no organismo dele. Então, o principal cuidado de enfermagem é monitorização dos sinais vitais do bebê, principalmente o nível de glicemia. E se precisar, além de outros medicamentos que ele vai poder receber, que ele vai precisar receber, infundir glicose endovenosa nele. Talvez esse bebê vai ter um acesso central, não vai ser que é aquele acesso central no bebê, às vezes via cordão umbilical, e aí a enfermagem que vai fazer a administração do medicamento.
E o RN exposto às drogas também é um outro problema que pode acontecer no recém-nascido. Então, as drogas que possuem um baixo peso molecular, elas podem atravessar rapidamente a barreira da placenta e penetrar na circulação sanguínea do bebê. E o que pode acontecer? E o bebê vai recebendo as drogas junto com a mãe. Enquanto ele está dentro da barriga da mãe, enquanto a mãe usa drogas, ele está recebendo também. E quando ele nasce, o que acontece? Ele pode ter a síndrome de abstinência neonatal, que é o termo utilizado para descrever o conjunto de manifestações clínicas apresentado pelo recém-nascido exposto a narcóticos ainda no útero. Então, se esse bebê recebeu drogas durante a gestação com essa mãe através da corrente sanguínea, quando ele nasce, que ele não vai mais receber essas drogas, ele vai ter essa síndrome de abstinência neonatal. É como se um adulto está recebendo drogas e depois para de receber drogas e tem uma síndrome de abstinência. Esse bebê, então, ele vai ter irritabilidade, esse bebê pode ter convulsão, esse bebê pode ficar hiperativo, choro agudo, pode ter tremores, pode ter hiperatonia muscular, ele pode ter dificuldade para se alimentar, pode ter diarreia, desidratação, congestão nasal. Com relação ao álcool, o álcool, então, o que ocorre? 2 vezes mais chance de desenvolver anomalias congênitas. Quando na gestação a mãe usa álcool, existe 2 vezes mais chance desse bebê ter alguma anomalia congênita. Isso é um fator bem importante. E também, quando a mãe usa álcool, o que acontece? Quando o bebê nasce, pode haver redução do crescimento desse bebê, quando ela usa álcool na gestação, pode ocorrer déficit do desenvolvimento neurológico desse bebê, como a microcefalia também, e dentro da microcefalia ter outras consequências também. Com relação ao tabagismo, quando a gestante fuma, vai ocorrer principalmente déficit do peso do bebê. Esse bebê não vai desenvolver igual ao bebê da mulher que não fuma, da gestante que não fuma. Vai ocorrer déficit no desenvolvimento emocional também do bebê. Comportamento quando ele fica grande, quando ele está maiorzinho, vai ser alterado. Aumento do risco também de morte súbita quando ele é recém-nascido, também pode acontecer, em função do tabagismo. Com relação a essas duas drogas, a maconha, então, ela é uma droga que passa pela barreira transplacentária, podendo ocorrer diminuição do peso e o comprimento do feto. E com relação à cocaína, então, ela faz uma diminuição do fluxo sanguíneo uterino, ou seja, o bebê recebe menos sangue. O que acontece quando ele recebe menos sangue? Recebe menos oxigênio, recebe menos nutrientes. O recém-nascido pode apresentar distúrbios neurológicos, dificuldade de sucção, hipotônico, né? Aquele bebê que é mais molinho, né? Aquele bebê que não é tão responsível. Esse bebê ter mais irritabilidade, pode dar prematuridade. E na infância, depois que esse bebê está maiorzinho, tem mais dificuldade no aprendizado em função do uso dessa gestante de cocaína.